salve. Pronto. Vou botar máscara aqui também, né? Salve, salve, amigos. Salve, salve, galera. Salve, salve, internauta aí. Bora com mais um vídeo. Bora com mais uma live. Faz tempo que eu não faço uma live assim. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim. Tendo alguém do meu lado, sabe? É claro que eu tenho minha esposa, mas ela vai começar a se emocionar agora. Eu tenho a minha esposa, mas a minha esposa ela não gosta de fazer vídeo, não gosta de fazer live, né? Hoje trago na minha live, né? Eu trago no meu vídeo aqui o meu irmão Ricardo. Pra muitos não conhece ele ainda, né? Poucos conhecem, mas é amigo de infância, amigo do Brasil. E realmente hoje a gente vai falar uns negócios aqui bacana e legal, sabe? Uns negócios topzera da galáxia, né? Primeiramente, meu irmão foi um dos sobreviventes a estar aqui na minha casa, né? Foi o primeiro que chegou aqui em casa, tal, quando tava com Covid, né? Pagando, hein? Corajoso, hein? O meu irmão foi corajoso. Não é que ele foi valente. Sim, foi valente, também com fé e tal. Ele chegou na porta ali e eu tava aqui dentro, né, mano? Tinha mais, eu acho que uns 3 metros de distância e tal. Ele chegou ali. 2 metros só. 2 metros, Ricardo? Chegou ali, trouxe umas não coisas. fala que a distância social é de 2 metros, então? 1 metro eles falam, né? Então, depende do lugar. Aí o meu irmão chegou aí, trouxe umas coisas pra mim, fiquei mó feliz e realmente trocamos uma ideia. Eu achei super bacana, né? Porque muitos não tiveram a mesma coragem que ele teve, sabe? De chegar, abrir a porta, trocar uma ideia. Depois o pessoal fica falando assim, eu não tenho medo de corona, mas não vem aqui em casa, tem medo sim, mano. É safadeza, né? Sim. Algumas pessoas eu até entendo. Trouxe as coisas pra mim, deixou na porta ali fora e tal. Agradeço, pô, é uma benção. Creio que Deus tá no comando, Deus tá fazendo o que tem que fazer, né? A obra, né? Ajudando, fazendo a obra, né? Não tem que ter medo, né? Mas não podemos ter medo, né? E o meu irmão aqui, eu fiquei feliz, né? E hoje ele tá aqui dentro de casa. Já tô em alta, já tem uns 3 dias, né? Então realmente recebendo em casa a primeira visita, né? Que é o meu irmão, né? Irmão de sangue, né? Aí, vamos tomar um Então chazinho, eu fiquei muito feliz, né? Que hoje ele veio aqui em casa, já estamos aqui já muitas horas, já batendo uma papo, trocando uma ideia. É bom a gente sentir igual a todos, né? Tendo, pô, amizade, ninguém tem medo de ninguém. Por mais que você pega vírus, você ainda tem aquela amizade, né? Mas muitos têm aquele receio. Pô, o cara pegou, ainda pode estar com o negócio cubado ali e tal. É complicado, né, mano? Mas hoje eu vou falar algo aqui tremendo aqui, né? Algo aqui bacana e legal, né? Como meu irmão ainda não foi contagiado ainda, né? Então... E nem você, mano. E não vai ser que nem ele falou aí, né, mano? Olha, eu tô de máscara. Eles pedem pra estar de máscara, por quê? O Dudu, ele, assim como a Miriam, acabaram pegando, né? Então, eu posso estar trazendo pra eles. Mozão, faz um chapinho, por favor. Eu posso ter pegado de alguém. Eu quase não tenho contato com ninguém. O meu contato maior mesmo é com o caminhão, né? Então, eu posso estar trazendo pra eles. Eles acabaram de sair disso e se tornar reincidentes. Isso é complicado. E aí, William, firmeza, mano? Deus te abençoe, mano. Salve, salve, William, é nóis! Aí, lembra aí, William, você foi pra Tóquio, tá? Você é um palmeirense que foi pra Tóquio. Ninguém pode falar que você não tem mundial. Você tem sim, mano. Abraço, mano. Então, voltando ao assunto de... Nós tá perdido. Realmente. Então, não é conectado. Pronto. Então, a gente tá... Eu vim aqui pra ver como é que ele estava. E eu entendo quando o pessoal vinha aqui e ajudava. O importante é eles ter ajudado. Isso é o mais importante. Se eles desceram rápido para não ter contato, eles estão fazendo a parte deles, Claro. que é tomar cuidado para não se infectar, porque essa doença ela é uma realidade, né? Mas a realidade maior foi a ajuda que eles providenciaram, ligaram, mandaram mensagem e gostaram de saber como é que tava, né? Isso eu acho que é o mais importante. Se preocuparam com a gente, né, Cardo? É claro. É muito bom. Você tá vivo, ou você tá... Mas a gente... Vamos mudar um foco também, trocar dessa ideia, né, mano? A gente vê que já estamos no primeira onda, né, Ricardo? Já passou? Segunda onda, né, Ricardo? Terceira E no onda. Japão é a terceira onda, né? Eles estão tá falando que vai pra Não. quarta, né? Não, falou onde que vai vir a 6ª onda. Sexta Aí. onda, cara, Pô. é só tsunami, só de vírus. Cara, hoje nós vamos falar uns negócios aqui bacana, né, mano? A gente tá aqui faz tempo, depois que surgiu esse vírus aí, né, cara? Primeira onda, segunda, terceira, quarta. Agora estamos na 5ª onda, vamos pra 6ª onda. E graças a Deus, né, cara? Ninguém morreu ainda, né, Ó, cara? que nem a gente tá aqui dentro de casa, né? Mas as janelas estão abertas.
os ventiladores estão ligados. Então a casa tá Aí, arejada. Arisa, um forte abraço aí. Obrigado, Arisa, pelas mensagens aí. É nóis. O momento é... Tamo junto nessa. Aê, Filipina! Manda um abraço aí pro Boi. Manda um abraço pro Boi aí, ó. Por lo que sim, por lo que não. É nóis. Então, né, Ricardo? Já estamos na... Vai chegar a sexta onda agora, né, Ricardo? Meu Deus do céu, tá sexta onda. E a gente só vê morrendo pessoa, né, Ricardo? Porque tem gente que vai e tem gente que fica, né, Ricardo? É difícil pra todo mundo. Que nem o meu próprio irmão, né? Ele viu as coisas acontecer. Mas uma coisa é você ver, outra coisa é você sentir na pele, né? Então ele viu as duas coisas. Viu e sentiu como é difícil. Mas graças a Deus ele não foi entubado como as outras pessoas são. Ou melhor dizendo, graças a Deus ele não foi pro hospital. Graças a Deus ele ficou aqui. Saudades de vocês, chamado Cico Brothers. E graças a nóis, Deus ele não Larisa. precisou passar por aquilo que as pessoas mais estão passando. Medo de ir para o hospital e precisar do ventilador e ser entubado. Porque aí a chance de morrer é grande. É grande. Então eu creio que esse desespero aí é difícil de ter, né? Então ele tá aqui em casa sossegado. Que bom, graças a Deus, né? Que tá dando tudo certo e a recuperação dele já foi e já voltou a trabalhar, né? Mas eu vou falar uma coisa, né? A gente vê aí o coronavírus cada vez mais aumentando. É várias ondas. A gente estamos na segunda dose da vacina. Eles já falam em terceira dose, né, Ricardo? Será que vai ter terceira dose, quarta dose, quinta dose? Então pessoas estão morrendo vacinadas. No Brasil, eles já estão na terceira dose. Terceira né? dose. E Israel já vai para a quarta, mano. Quarta dose. Isso aí vai Quando chegar eu até li onde? assim, caramba, que da hora, mano. Tamanho é a preocupação. Você vê que o povo de Israel é o povo de Deus. Povo de Deus. Então, por que o povo de Deus está se vacinando? Uma coisa é o governo pedir para a nossa colaboração. Aqui, eu não vim aqui falar que a gente tem que fechar a igreja, não é isso daí não. Mas ninguém impede. O governo japonês não impede de pregar o evangelho. Pelo contrário, eles ajudam. Não há proibição. Mas o governo nos pede para não se ajuntar. E Aglomeração. nisso que o governo está pedindo, que é um pedido para que haja colaboração de todos, tanto de japoneses quanto de estrangeiros. A Bíblia fala que a gente tem que ouvir os nossos líderes, os governos. Eles estão pedindo para a gente fazer isso, porque o negócio é sério. Naquela época, as pessoas eram proibidas de pregar o evangelho. Se não obedecessem, iam ser mortas. No nosso caso dos dias de hoje, as pessoas dão tanta ênfase que temos que estar no culto, que é bom, é legal, tudo, é agradável. Mas e nesse momento que o governo nos pede para fazer algo para ajudar? Será que a gente está sendo cristãos? Ou será que a gente está faltando com o respeito com os líderes que estão tentando buscar o melhor? Porque na realidade eles não sabem o que fazer. Hoje em dia eles estão procurando uma vacina que seja eficaz. Hoje tem a Pfizer e uma outra que aqui, Pfizer, né? E tem a Delta também. Moderna. E tem 4 tipos de vacina aqui no Japão, mas só 2 são as melhores. Eles não sabem mesmo quais vacinas usar. Estão testando aquelas que melhor protegem a população. E a gente tem que esperar até na hora que eles encontrem uma vacina que seja 100% eficaz. Por exemplo, como a vacina da poliomielite, que é dada aqui no Japão também. É uma vacina mundialmente famosa, que as crianças tomam quando nascem. E é preciso tomar, porque o risco de paralisia é grande. Mas graças a Deus, essa vacina, ela erradicou essa doença. Então existem crianças que não tomam a vacina que correm um grande risco de paralisia. Mas isso daí é pouquíssimos casos que acontece se a gente comparar com a população mundial, né? Então a gente tem que esperar, né? E fazer a nossa parte. Usando máscara, estou na casa do meu irmão, tá aqui o álcool, eu passo o álcool toda hora. Como eu não bebo, eu procuro cheirar o álcool porque eu acho gostoso. O japonês dá risada. Mas o cheiro do álcool eu acho muito gostoso, ele né? É gostoso. Então eu sempre tô passando álcool na mão, lavando as mãos. Obrigado, em casa filho. também. Eu faço a minha parte. Se eu ficar doente ou não, pelo menos eu sei que a minha parte eu fiz. A minha parte eu dei de contribuição. Então, a gente falando assim,
somos cobaia da medicina. Realmente somos cobaia. Você pode achar que não é cobaia, mas você é um cobaia da medicina. Por que cobaia da medicina? Quando os caras fazem a vacina, vem a primeira dose. Você vai lá e toma. E você toma sem querer, querendo. Por exemplo, no Japão, muitas fábricas, se você não tomar vacina, você não vai trabalhar, não. Se você não tomar vacina, você não pode viajar. Então, hoje você é obrigado a tomar a vacina, querendo ou não. Então, a gente estamos na primeira dose, estamos na segunda dose. Agora o Ricardo falou, Brasil já está na terceira dose. Até quando isso vai chegar? Me fala, você acha que até quanto o seu corpo ele vai aguentar isso? Tem gente que toma a primeira, morre. Tem gente que toma a segunda, morre. Então, são de corpos, né? Então, realmente, estamos na vida hoje, é tipo um bingo. Sorteou o seu nome, pegou o negócio, vai. Então, hoje em dia, pra gente falar assim, pô, eu tenho 40 anos, eu quero viver até 80. Não tem como você falar isso mais, né, Ricardo? Acabou, né, Ricardo? Vou chegar até os 80, vou fazer isso do jeito que tá hoje o mundo, né, Ricardo? Pandemia. Eu não sei se as pessoas pensam assim, eu quero morrer. Se você quer morrer, problema teu. Eu não quero. Ué, quem quer morrer rápido? E eu não quero. Não, a gente não é antiporco, não. A gente gosta de porquinho. Vocês são... Olha o William aí, ó. Vocês são antiporcos. Que vai com a carinha desfiada. O que a gente não gosta é de palmeirense. Ó. Mas a gente abre uma exceção pra você. Ó, esse William aí, Matsuoka, é um amigo meu, né? Cara, sangue bom. Vou contar uma história aqui pra vocês hoje. Eu tive uma conversa com ele hoje de manhã, né? Ele é cristão. Aí eu falei pra ele assim, né? William, quando Deus te chamar, vai que é hoje. Quando você chegar lá em cima, lá, aí Deus falar pra ele assim, William, o negócio é o seguinte, chegou a sua vez, chegou a sua hora, então, o que você fez pra Deus, man? Me fala aí, você ganhou alma, tal. E quando Deus falar isso pra ele, ele vai chegar. Eu fiz sim. Olê, porco! Olê, porco! Aí, William! gostou, né? É o que você fez, William! É nóis, William. Então, voltando ao assunto, voltando ao foco dessa live, realmente assim, somos cobaia da medicina. Todos nós estamos aqui realmente é de passagem. Todo mundo está no mundo de passagem. Só que, hoje em dia, a gente pode ser que estamos adiantados à morte, né, Ricardo? Porque pela pandemia, cada vez você escuta uma mutação. Pô, ali é uma mutação, ali é outra mutação, ali é outra mutação. Pô, os caras fazem o vírus, os caras fazem a vacina, mas não consegue achar uma coisa concreta para terminar com isso. Então, eu vejo hoje que estamos praticamente numa guerra invisível, praticamente, né? Não consegue achar uma vacina. Tem vários países, Brasil, Estados Unidos, tantos países procurando esse negócio de antídoto, vacina para combater isso, mas não consegue. Eles não conseguem achar uma solução. Por que não consegue achar uma solução? Eu não sei, Ricardo. Eu estudei até o 2º grau. Eu não fiz curso superior. O pouco que eu sei é o seguinte, pelo pouco que eu leio, vejo na internet, assim, não o que eles escrevem, mas de reportagem, mas assuntos assim, por exemplo, química, biologia. Eu fico olhando, vendo como tá algumas coisas assim, para poder saber o que falar, porque se você nunca sabe falar nada, sabe falar sobre política? Não sei. Sabe falar sobre um pouco de medicina? Não sei. Não sabe nada. Só futebol. Só futebol. Só sabe jogar, sabe como funciona o futebol? Eu acho que é 11 pessoas correndo atrás de uma bola também. Nem isso o cara sabe. Não sabe esquema tático, não sabe dizer isso, não sabe fazer aquilo. Um pouquinho eu tô falando, tipo 5% de cada coisa. É muito pra você, tá bom. 0,5% de cada coisa. Nunca sabe falar nada, fica difícil. Porque a gente precisa desenvolver uma conversa, né? Só Facebook. O cara só fala sobre estragado, Facebook, mais nada. Aí eu fico lendo essas coisas e vejo lá que... quanto tempo vai levar pra fazer uma vacina? Só Deus sabe. Por quê? Se você for ver, a gripe espanhola, a vacina para ser erradicada essa doença levou muitos anos. Não é uma coisa simples. Por mais inteligente que um químico, um especialista, seja um biólogo,
Então, não é uma coisa simples que nasce do dia para a noite. Para descobrir a vacina da Gotinha, o Zé Gotinha do Brasil, que nós conhecemos, aqui é conhecido como poliomielite. É só uma abreviatura. Levou muitos anos também para descobrir essa vacina. Doenças que têm afetado o mundo. Câncer terminal, descobriu uma cura? Não. Conseguem dar um jeito num câncer que é descoberto no nível 1, logo no comecinho, mas até agora não acharam uma cura. Acharam a cura para o HIV? Ainda não. Por quê? É uma doença altamente destrutiva. Ele tá falando para Josiane, só tem duas maneiras de pegar ela. Ou é por sexo, sem preservativo, ou por transfusão de sangue. Por um abraço, um beijo, você não pega. A não ser se for um beijo na boca que a pessoa tiver secreção no sangue, na gengiva, saindo sangue. Aí você vai pegar. Mas caso contrário, abraço e beijo não pega. Sabe que HIV. Então, para encontrar uma vacina, pode ser rápido, como não pode ser a longo prazo, ninguém sabe. Mas se você for ver, o vírus foi em 2019, mais ou menos entre novembro e dezembro. O mundo ficou sabendo do vírus em 2020 e fevereiro. De lá para cá, já se passou 1 ano e meio e as pessoas estão sendo vacinadas. Elas estão diminuindo as mortes. Então isso é sinal que a vacina que está sendo aplicada, ela é boa, porque está matando menos pessoas. Agora, se as pessoas falar assim, uma pessoa tomou a vacina e morreu, mas quantas deixaram de morrer? Bastante, se você acha que a vacina que está sendo aplicada não é boa, para de aplicar e as mortes aumentam. Aumenta. Eu sei que não é certo dizer isso, mas o que é mais importante? Eu sei que cada vida é importante. Fala aí, Cidinha, Maquita. Mas o que é mais importante? Um salve aí pro Cleito aí, é nóis, um A forte quantidade abraço aí, que ó. morre? É nóis. A quantidade menor ou a quantidade maior? Todas as vidas são importantes. Mas a gente tem que ver que o que o governo está fazendo está dando efeito, está ajudando. Se a gente não olhar nisso daí, a gente também está sendo mal agradecido. Porque eu não sou político, eu não faço parte desse grupo que busca encontrar a cura. Mas eu tenho que torcer para que aconteça o mais rápido possível e eu tentar fazer o que o governo está me pedindo, usar máscara, lavar as mãos e usar o álcool em gel para diminuir essa dispersação dessa droga, desse vírus, né, que está atrapalhando o mundo todo. Olha, ontem eu tive anteontem, né? Eu tive uma conversa com uma amiga minha, né? Ela achou que eu ia morrer, sabe? Ela chegou que eu ia morrer porque ela falou, Dudu, você tá pálido, cara, você tá... parece um zumbi. Ela falou pra mim assim, né, cara, eu falei pra ela, pô, eu peguei pneumonia, né, mano? Além de pegar corona, peguei pneumonia, eu tava no fim, sabe? Aí chegou Deus abençoe, Cidinha. A paz, meus queridos, Deus abençoe vocês grandemente. Cleitão, é nóis, abração, Cleitão, hein? Cidinha, salve, salve, um forte abraço, paz, e Deus abençoe aí você, a família toda, tamo junto nessa, é nóis. Então, aí minha amiga falou assim, Dudu, eu pensei que você ia morrer, porque, meu Deus do céu, mano, você voltou um zumbi. Ela falou pra mim assim, uma coisa interessante, você sabia, Dudu, que a AIDS tá matando menos do que o corona? Ela falou assim, eu falei, por quê? Olha, Dudu, hoje em dia, raramente as pessoas morrem de AIDS, porque se eles pegam, eles tomam um coquetel. E o coquetel tá levando muito além do que a gente imaginava. Eu fiquei pensando, pô, o corona realmente, ele tá matando. A gente não sabe das coisas ainda, porque hoje em dia nem tudo mais publica mais. É um sigilo, as pessoas morrem quietinho no cantinho. E o governo não vai ficar falando da hora, morreu ali. Eles param, né, cara? Na hora de falar, né, cara? É que é assim. Aqui no Japão, por exemplo, eles estão noticiando os casos que aumentam diariamente. O japonês, ele preza muito pela informação verdadeira, né? Mesmo que ele omita, não é mentir, ele omite. Por quê? Quando se é passada uma informação, o ser humano, ele tem um problema muito grave, que ele cria um alarme tão grande das coisas e acha que o mundo vai acabar. Então a gente tem que tomar muito cuidado antes de falar alguma informação, para que não gere pânico. Pronto, lembrei a palavra. Pânico. Então a quantidade de pessoas que morrem aqui no Japão, perto de outros países, é baixíssima. Mas é uma coisa que japonês, eles pedem... Pô, fica à vontade. Então o japonês pede para aprovar com toda a população. Então as coisas daqui no Japão dão certo
Porque o japonês tem uma educação, tem uma metodologia. Ele já tem o costume de usar máscara no tempo frio. Tem outros que usam máscara no tempo do calor. É difícil de viver, de respirar? Claro que é difícil, mas é algo que é adaptável. Podemos fazer. E aí, Cleiton? Não desanima. Tá tudo escuro aí, hein? A gente tá com a participação do Cleiton e da Cidinha aqui na live aqui. Então, hoje em dia, as pessoas, elas... hoje em dia, o governo tem falado muito sobre o coronavírus, por quê? É a doença que está matando no momento. A AIDS, ela já é algo controlado através da educação, como usando preservativos, não fazer sexo à torta e à direita, como se tivesse Sodoma e Gomorra. Então, existem esses métodos contraceptivos para você não pegar doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas, né? Então, a AIDS, hoje, ela está controlada. Tá controlada. Mas por que está controlada? Por que não tem tanta ênfase ao DST? Porque no momento o que está matando mais é o coronavírus. Mais do que a AIDS. Mas assim que achar a vacina para o coronavírus e controlar a situação, as pessoas vão voltar o foco para aquilo que está matando. Por exemplo, câncer, depressão, DST, direção perigosa. No Brasil morre mais de 55 mil pessoas por causa do trânsito, fora armas de fogo. Então, se for dar ênfase só a alguma coisa, tem que dar prioridade para tudo. A modinha agora é corona, né, Ricardo? A modinha agora é corona, Covid. Não é que é modinha, né? Modinha. Fica até mal falar assim, modinha não. Não tem jeito, cara. A doença mais grave no momento. Pandemia, né? A palavra-chave, né, Ricardo? Agora o outro aqui, Falei modinha. Não, a gente não pode falar isso, modinha. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quantas pessoas de uma mesma família morreu. Se eu falo assim, modinha, eu tô sendo insensível. Sim, eu falei não pode errada, falar cara. isso. Não, pelo contrário. Perdão pela ignorância do meu irmão por ter falado a palavra errada. É isso que a gente tem que fazer. Errou, pede desculpa. Então, a gente... Liga a luz aí, Cleitão. É nóis. Por esse erro. Liga a luz aí. Estamos conectados, cara. Tá o mundo vendo nós aí, mano. E depois é nóis. E depois de sair daqui, vai estar compartilhado no meu canal no YouTube lá também, mano. Então, realmente, vocês vão estar compartilhados mundialmente. Vocês vão ficar famosos hoje. Então, assim como as pessoas, nós temos que ter sempre a consciência de falar as coisas que são certas e as melhores possíveis. Porque se a gente fala alguma coisa errada, as pessoas tomam como base e acham que é daquela maneira. Não é da minha maneira, não é da maneira do fulano, do ciclano, não. A gente tem que entrar num acordo para viver em harmonia. Porque imagine só se cada um de nós vivermos em pé de guerra. Principalmente naquilo que nós falamos e ouvimos. É difícil, não é fácil não. Ter respeito pela opinião de uma outra pessoa é uma coisa que precisa muito de domínio humano para poder ouvir o que ele está falando, analisar o que ele está falando, para poder entender o que eles estão falando. Então, a gente... Estamos falando de Covid, né? É o momento, porque não tem outra coisa a não ser na televisão. O que você mais escuta essas coisas. E proibições, vai acontecer cada vez mais. Porque hoje a gente acha que nem eu estava vendo na televisão esses dias, né? O dia 7 de setembro, né, Ricardo? Lá no Brasil, né? Pô, milhões de gente na rua. Mas tudo sem máscara. Então, eles estão... Ricardo, eles estão com medo e não estão com medo. Talvez o momento faz não ter medo, né, cara? Porque tá aquele bilhões de pessoas na rua sem máscara. E o negócio tá matando, Ricardo. Nos Estados Unidos tá matando, mesmo, mano. Já foram vacinadas da segunda dose toda a população, né? Já tá entrando para a terceira. E o governo lá dos Estados Unidos, ele não quer nem saber. Ele vacina todo mundo no meio da rua. Existe posto de vacinação onde vocês imaginar tem, hein? Incrível, mano. Sugoi, mano. Não quer saber se você é imigrante legal,
se você é legal, se você é americano, se você é israelita, não interessa, eles estão vacinando todo mundo. E eu estava vendo que a quantidade de infectados e mortes nos Estados Unidos aumentou. Miriam, Tá aumentando. quantos morreram ontem, falou? 3 mil, não sei o que tá aí. E Europa, você olha assim e fala assim, meu Deus, não foram vacinados? Mano, foram vacinados? Foram. Mas isso quer dizer que eu tenho que parar de usar isso? E as precauções? Tem que parar de lavar a mão. O cara entra no banheiro para cagar, nem lava a mão. As pessoas podem pensar assim, meu Deus do céu, olha como ele fala. Uma coisa tão simples, a pessoa não está fazendo, que é higiene pessoal. Se eu prezo pela vida dos outros, eu tenho que fazer o quê? Usar máscara, usar álcool, lavar a mão com sabonete, procurar fazer essas coisas. As pessoas, elas acham que só porque estão sendo vacinadas pode levar uma vida como ela levava antes. Não, ainda não é momento. Tem que esperar ser erradicado esse negócio. Mas não, as pessoas não querem. As pessoas, elas não querem obedecer. As pessoas não se importam com ninguém. Só fala assim, eu só me importo comigo mesmo. Tipo lá, o Pai Nosso, orai por mim, ajuda a mim, fala que eu sou egoísta. Ah, eu não tenho medo de pegar o coronavírus, não. Se as outras pessoas da igreja pegar, eles que se lasquem. Peraí, quem que é o egoísta nessa história? O egoísta é aquele que não faz nada certo, não se preocupa com os outros. Esse é o pior egoísta que tem. Não é aquele que fica orando só pela sua família, não. É quando você não se importa com quem está do seu lado. Se eu me importo verdadeiramente, eu vou tentar fazer a minha parte. Para quê? Se no dia que eu pegar o coronavírus, eu fique tranquilo. Deus permitiu, eu não posso fazer nada. Eu só vou lá e buscar o tratamento. Nem tratamento ainda tem. Não tem. Tem que ficar em casa tratando. Tem que ficar descansando, tentar repousar, tentar comer, tentar se hidratar, tentar fazendo um monte de coisa. Porque os remédios que vêm é remédio para febre e para gripe. Não é remédio para o coronavírus. Não mata ele. Mas é para combater os sintomas que são relativos a ele. E às vezes nem combate, né, Carlos? Você não consegue nem comer. Quando eu cheguei aqui, a Miriam e o Dudu falou que estava salgando a comida para poder se sentir o gosto. Falei assim, não faça isso, porque sua língua não sente o gosto, mas o seu corpo sente a quantidade de sal. Então tem que colocar o sal na medida certa, porque precisa, mesmo que eu não sinta meu paladar, para manter a minha pressão regulada. Eu falei assim, não coloca sal demais não, porque senão isso vai fazer mal para o corpo e vocês não vão estar notando a diferença se está salgado ou não, né? Então, é complicado o momento. Já esteve pior. Aqui no Japão, a gente está, eu creio que a gente está se dando bem por conta que para nós fazermos o que eles estão nos pedindo é uma coisa simples. Não uma coisa que dá trabalho. Distância de 1 metro, né, Carlos? Distância de 1 metro. Aqui a gente não está com distância de 1 metro, é uma distância de 50 centímetros. Mas eu sei que eu estou de máscara, está de máscara. Então não vai dar problema. E se der problema também, não vai ter problema não. Eu estou aqui ciente do risco. Não só de pegar o coronavírus, mas de ouvir o abobrinho. Meu irmão não sabe, já não sabe o que é mais pior. Ouvir as minhas abobrinhas ou pegar o corona. Mas eu acho que o corona ainda é pior, sabe? Porque ele mata, mano. Ele mata. Que nem eu tava falando agora do 7 de setembro, né? Tudo bem, é uma empolgação. As pessoas querem o melhor pro país, querem o Brasil melhor, Tem que buscar seu direito, é verdade. Tem que buscar seu direito, tá certo. Mas também se prevenir também é bom, né, Ricardo? Claro. Que nem eu falei pra minha mãe assim, mãe, a população quer paralisar, é um direito deles. Paralisação é um direito do trabalhador. Porque não quebra nada, não. O brasileiro tem o costume de quebrar tudo. Eu não entendo isso. Você vai reivindicar ou você vai arrebentar? É tão simples fazer greve. É simples, é só você não ir trabalhar. Eu não estou falando nenhuma besteira. A greve vem aqui, ó, na mente. Não é você tirar o seu carro para ir trabalhar. Você quer fazer greve? 90% da população faz greve. Vai lá, um exemplo. Os outros 10% querem trabalhar. Mano, deixa esse 10% ir trabalhar, porque ele vai ter que trabalhar sozinho, ele vai ter que dar conta sozinho. E o mundo não gira sozinho. Precisa das pessoas. Então, quando chegar em determinado momento, esses 10% não vai aguentar. O sistema vai paralisar.
vai precisar dos outros 90. Então não precisa fazer uma greve que destrói. Faça uma greve que controle, que ajude. E o caminhoneiro, eu achei legal deles ir lá no Planalto Central, paralisar. Pô, gastou, eu achei legal. Mas gastou um diesel para ir lá. Se eu fosse fazer uma greve, eu falaria para eles assim: vamos fazer uma greve. Como? Não saia de casa. Não saia de Deixe casa. o seu caminhão parado. Não isso é o corra atrás certo. do frete. Por quê? O frete vai ter que aumentar, o diesel vai ter que abaixar e a população vai sair ganhando, porque o alimento que está lá, se estragar, Eles vai perdem. perder. É mais fácil vender barato. É uma questão de lógica. Será que eu estou sendo tão bobo assim, inocente? Quer fazer greve? Faz que nem fazia greve na época que eu trabalhava na 25 de março, em 96, 97, 98, Faz antes tempo, de vir hein? para o Japão. Faz O tempo. que os motoristas de ônibus faziam greve? Você viu algum ônibus na rua? Eles não tiravam o ônibus da garagem. Não tirava. Ó, é uma jogada aqui, ó. E aquela multidão lá no metrô, pelo amor de Deus, mano. O que era mais fácil vir? A pé. Era Até mais ou de rápido. bicicleta, né, Cardo? Ou de bicicleta. Então, tem coisa que as pessoas pensam que vamos sair à rua. Não, não é sair à rua só. Cruza os braços. Aí eu Cruzou, quero já ver a é. máquina funcionar. Falta de inteligência, né, Ricardo? Às vezes é. Falta de inteligência. Porque você vê lá um monte de gente lá infiltrada lá falando: fora Bolsonaro, pô, é o direito deles. É democracia. Isso é verdade. Mas democracia não te dá o direito de quebrar nada, não. Depredar carro. Não, isso é vandalismo, isso é crime. Ó, como a gente falando um pouquinho de coronavírus, falando um pouquinho de cada coisa aqui, também queria mudar o foco também, né, mano? O que você acha do Bolsonaro, Ricardo? O que eu acho do Bolsonaro? Vamos ouvir a voz da razão. Quer? Olha, as pessoas falam que o Bolsonaro está há mais de 20 anos aí na política. Eu sou Bolsonaro! Não, eu não sou Bolsonaro, não. Eu sou eu. Eu gosto do Bolsonaro! problema Ano que vem seu. eu tô lá. Então, as pessoas falam assim do que o Bolsonaro não faz nada, que não faz aquilo. Meu Deus do céu. Um dia que colocaram um presidente que foi eleito com grande dificuldade. Viviane Cudo, ó. Salve, salve. Aí, o que Rapaz, aconteceu? um forte abraço, Ele é deu nóis, muito ó. azar. Ele deu muito azar de começar o mandato dele justamente com uma doença que veio acabar com o mundo todo. Eu acho isso. Porque falar, mas o Lula fazia isso, o Lula fazia aquilo. Olha, se os políticos realmente tivessem feito alguma coisa pelo Brasil, estou generalizando, se os políticos tivessem feito alguma coisa pelo Brasil, o Brasil não estaria na droga que está. Se o Brasil fosse um país bom, eu não teria saído do Brasil para vir trabalhar aqui. Graças a Deus eu tive a sorte de ser descendente de japonês, mas por isso que eu estou aqui. Porque aqui é melhor para se viver. Não é falando mal do Brasil. O Brasil é bom. Ruim as pessoas que dirigem ele. Isso é ruim. Sabe por quê? Por exemplo, por que não pega o modelo de vida político da Suécia? Vai lá. Ninguém quer. Sabe quanto que ganha um político lá? Nada. E aqui Ele é político porque ele quer, porque ele gosta. Vai pesquisar na internet. Sem salário, Ricardo? Não tem salário, não. O político lá ama fazer o que gosta. Quero ver. Vai ver. Quanto dinheiro não se gasta com a política? Vocês já viram, vocês não sabem. Sabe como é que funciona o dia de eleição aqui no Japão? É o próprio político Tem que fazer indo na rua de bicicleta, a pé, com o próprio carro, é dinheiro do bolso dele. Não sai nada da União. Pedindo voto. É isso que o político faz. Ele arranca dinheiro do próprio bolso para tentar se eleger. Vai ver se o brasileiro quer fazer isso. É duro, hein? Uma vez um amigo meu falou uma coisa que é verdade. Hoje eu vejo que é verdade. Ricardo, quando foi que o Brasil foi descoberto? 1500. Ele foi descoberto de que maneira? Na base da exploração. É o que acontece até o dia de hoje. O Brasil só é explorado. Quando não é explorado pelas pessoas internacionais, ela é explorada pelas pessoas domésticas. Os políticos, que só montam as coisas para eles mesmos. Aí eles vão falar assim, mas o que você entende de política? Eu entendo do que estão roubando e do que não são honestos. Eu entendo disso. Você queria ser político, Ricardo? Para que ser político? Eu não ia ser vice para ser político. Porque na minha cabeça é assim.
se fosse para ser político, eu ia tentar mudar as coisas. E não ia dar certo. Por quê? Primeira coisa que eu ia cortar. Falei assim, você quer ser político? Vamos ganhar salário mínimo. Vamos ver se vocês querem ser. Não quer. Eles não vão aceitar isso aí. Quer ser político? Vai com o seu carro. Não quer. Eles querem o carro da União. Você quer ser político? Tá aqui, ó. Ajuda para morar. 10 mil reais para alugar um apartamento. Eu não ia aceitar essas coisas. Mas você acha, Ricardo, que o Bolsonaro é um bom presidente, Ricardo? Mano, ele é um pobre coitado. Pobre Não tô falando mal dele. É que ele não consegue fazer as coisas. Por quê? Para você fazer as coisas no Brasil, não tem boi. Tem que ser corrupto. Olha só. Tem que ser corrupto. Tem que abrir o bolso. Tem que abrir as pernas. Para ser alguma coisa no Brasil, tem que ser isso. Aí as pessoas falam que ele não faz nada. Ele só vai fazer alguma coisa se ele for corrupto. Se o filho dele tá fazendo alguma coisa errada, é o filho dele, não é ele. Agora, ele tem que responder pelas coisas que os filhos dele fazem. Ele nomeou os filhos para ajudar a família. É o que todo político faz. Todos. Aí o que acontece? Ó, dor de cotovelo dos outros para falar. Ele nomeou o filho dele, mas todo mundo faz isso. Nomeia 25 pessoas lá no gabinete, coloca todo mundo da família. Por que as pessoas metem o pau? Porque essas pessoas que metem o pau não fazem parte do gabinete. Então não está ganhando. Então, se ele é um bom político ou não, eu não sei dizer. Eu gostaria de poder falar se é ou não. Mas eu acho assim, que se ele estiver combatendo a corrupção e tentando dar uma vida melhor para o cidadão, ele é melhor. Ele está sendo um bom presidente. O ano que vem a gente vai ver se ele é um bom ou não, no dia da eleição para presidente. Se ele vai ser reeleito ou se vão colocar uma outra pessoa no lugar dele. Se forem colocar o Lula, é porque as pessoas querem o Lula. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Eu não posso desejar tomara que o Lula seja presidente. Aí as pessoas falam assim, mas você quer quebrar o Brasil? Eu não, eu tenho que desejar o melhor. Mas eu não sou dono para estar dizendo para a pessoa, ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo, ele não presta. Pô, se for falar das coisas ruins, então eles vão falar também, ó, o Ricardo é isso, o Ricardo é assado, o Ricardo também não presta. E aí? Quem que é bom? Então, realmente... Não tem bom. E aí, Alves Lima, cadê as crianças? Deixa Isso. eu ver 4 anos depois. Vixe, estão tudo jogando game ali, Alves, ó. Tá, o Suca saiu e o Alves, amor, na academia, professor. Olha, Alves, faz tempo que você veio aqui. A última vez que você veio aqui já faz 4 anos. Cara, passou o tempo, hein? E essa pandemia que veio aí judiou. Devem ter crescido muito. Cresceram, Alves, cresceram. Manda um abraço. Saiu, olha, Sukiyoji. Mandou um abraço, Alves. O sensei que veio do Brasil, 4 anos atrás. Aquele que manda a perna lá em cima, lá. Saudade de todos, é nóis. Essa pandemia aí estragou, Alves. Estragou, né? Nossa, meu Deus do céu, mano. Acabou com o mundo, né, mano? Então, realmente, tá desse jeito. Mas, Ricardo, o que você acha do Lula, então? Fala aí, Ricardo, do Lula. Ah, eu não acho nada do Lula porque ele não me dá de comer, ele não paga minhas contas. Eu tenho que achar de mim mesmo. Ele seria um bom presidente? Quem? Lula? Não. Ó, o Lula foi um bom presidente? Para aqueles que se beneficiaram com ele, foi. Para aqueles que não se beneficiaram com o Lula, não foi. Da mesma sorte da Dilma. Quem saiu bem com a Dilma, foi beneficiado por ela, beleza. Aqueles que foi prejudicado, e aí? Então, ninguém vai estar satisfeito com ninguém. Porque é difícil você tentar ter um equilíbrio para poder dosar o ser humano. É uma coisa muito complicada. Porque se você faz o bem para um outro não vai gostar. Normalmente, quem não gosta do beneficiamento é aquele que está prejudicando o sistema. Está mamando na teta do governo, como eles falam, né? Antigamente falava assim, né? Eu não sei como é que fala agora. Mas hoje em dia, as coisas são muito diferentes. As pessoas, os governadores, eles não estão preocupados com a população. Eles estão preocupados com o próprio ser. Do que ele faz para ele mesmo. Que nem hoje em dia. Você acha que um político ele vai se aposentar como um trabalhador comum? Claro que não. Ele normalmente é 4, 5 mandatos, ele já se aposenta.
Por que ele não trabalha como um trabalhador tem que trabalhar mesmo? Eles montam a própria lei para benefício próprio. Por isso que vale a pena ser político. Político jamais vai se aposentar com salário mínimo. Não existe. Não existe isso. No Brasil não tem. Não existe. Não adianta você esperar que o Brasil vai melhorar. Ele não vai melhorar. Não é jogando praga. Para mudar lá, precisaria de um radical Tem extremo. que mudar a corporação, né, Carlos? Mano, Toda a como corporação, vai mudar a população? toda. O que o A senador corporação, Joaquim cara. Barbosa falou antes, o brasileiro não gosta de estudar. Se ele não gosta de estudar, como é que ele vai crescer numa base sadia? Ele não gosta de trabalhar, ele só quer fazer tudo do mais fácil. Um senador falando isso, um juiz falando isso, que o brasileiro não gosta disso, é complicado, porque nós ouvimos falar que para uma família saudável, a principal base é o estudo. Que não adianta você ter amor, só amor. Não adianta se você só tem dinheiro. Mas se você não tem estudo, educação, para dar para os seus filhos. Eu sei que o professor vai dar o ensino para determinadas áreas, mas a educação vem dentro de casa. Se eu não falar para o meu filho, não roube, filho. Não é a escola que vai ensinar isso, é eu. Não ensina. Eu vou falar pro meu filho, filho, respeite os mais velhos. Não é a escola que vai ensinar isso, sou eu. Aí eu falo pro meu filho, filho, vai estudar para você ter as melhores oportunidades. Ele não quer estudar, o que ele vai ter? Oportunidade nenhuma, porque ele não quer. É eu que tenho que estar incentivando, eu tenho que falar pro meu filho o tempo todo, enquanto eu estiver vivo. Pô, procura ser homem, procura tomar as melhores decisões corretas, ajude as pessoas, faça por merecer. Se eu não falar essas coisas aí para ele, você acha que a nação vai ser uma nação próspera? Claro que não vai ser, não. Não vai. Não adianta ser patriotista, não adianta ser só uma pessoa positiva. Todas essas coisas precisam do quê? De ação. Precisa fazer. Mas quem quer dar a cara a tapa? Ninguém quer dar a cara a tapa. Por que os Estados Unidos hoje crescem? Porque as pessoas, elas fazem. Mas muitas das coisas que elas fizeram, que estão fazendo agora, é por causa que antes aconteceu. Por isso que cresce, né, cara? O Brasil não vai melhorar agora. Para melhorar, ele precisa passar por uma reestrutura. E é os nossos filhos que vão colher isso, ou os netos. Não vai ser uma coisa que vai mudar da noite pro dia. Na nossa geração, sem chance. Sem chance, é verdade. É verdade. Olha, a gente falando em geração, a gente falando assim, onde que é que tá mais fácil para viver, cara? No Japão ou no Brasil, Ricardo? Aqui. Aqui. Aonde tem mais segurança, Ricardo? No Japão ou no Brasil? Aqui. Aonde que tem mais trabalho? No Japão ou no Brasil, Ricardo? Aqui. Não. Lá. Vai, No Ricardo. Brasil. Olha. Aqui tem mais oportunidades de emprego. Mas no Brasil, você tem que trabalhar muito para fazer valer a pena o que você tem. Não estou brincando, é sério. Ricardo, Aqui tem muitas oportunidades de trabalhar. Tem serviço para tudo quanto é tipo de coisa. Pagando bem, pagando mal, não importa. Mas no Brasil, você tem que trabalhar pra caramba, aguentar o diabo que o carregue, para quando receber aquela merreca de um salário e meio, fazer render o mês inteiro. Meu irmão do céu, cara, isso daí é coisa pra Liga da Justiça, DC, Capitão América. Mano, fazer milagre, né, fazer cara? milagre, mano. Sabe, esses dias eu tava fazendo uma live, né? E na minha live eu falei assim, né? O rapaz, eu trabalhei 3 dias, comprei esse carro. Ele falou assim, Dudu, como que existe isso, Ricardo? Olha, a gente vai explicar. Tem carro aqui que é baratinho. Carro já com 10 anos de uso, 12 anos, que você compra aí com 3 dias de serviço. Compra, é verdade. 3 dias de serviço. Mas aí você tem mais 3 dias, não, 4 dias também para colocar a documentação em ordem, pagar o licenciamento, fazer a inspeção. Então, você precisa de entre 7 a 10 dias para legalizar um veículo todo. Você, em 10 dias, você já está dirigindo. Ricardo, o que você acha dessas coisas, né? Tá dando aqui um exemplo, né? A gente mora no Japão, a gente vê que todo mundo aqui pode ter um iPhone. Normalmente, aqui é modinha, né, cara? Todo mundo, a maçãzinha, parece que todo mundo gosta, né? E é uma coisa que você vai pagar praticamente a prazo. Você compra hoje e 2 anos você termina o contrato e paga o aparelho.
você paga mais ou menos, um exemplo, 8 mil reais, um exemplo, aqui no aparelho. O mesmo aparelho, quando ele chega no Brasil, chega por 15 mil reais, Ricardo. Que nem. Esse aqui é o meu iPhone, né? Para vocês verem como é que são as coisas. Vou tirar. Ó, o iPhone. Presta atenção, é o 8 Plus. 8 Plus. O do meu irmão é o 12, né? Esse aqui que tá fazendo o vídeo é o da minha esposa, é o 12. É o 12 Pro Max. Pro né? Max. Tá. É o iPhone. Já faz 3 anos que eu tô com ele. Não tem intenção de trocar. Qual é a diferença, cara? Do 12 pra você, qual é a diferença do 12 e do 8, cara? Diferenças assim, visualmente falando ou funcionalmente falando? Tudo! Não, visualmente é que não tem esse botão que reconhece pelo digital, né? O Pro já reconhece por face também, né? Por face. Então tem essas vantagens. Tudo é no toque normal. Muitas coisas do iPhone é por causa que a marca já se consolidou no mercado. Ela já se firmou no mundo todo. Todo mundo quer um iPhone. Por quê? É um ótimo aparelho. Só que é muito caro. Muito caro. Aqui, um amigo meu estava falando que o 13 agora custa mais ou menos em torno de 130 mil ienes. Dá mais ou menos 1.200 dólares. No Brasil vai dar o quê? Uns 15 mil reais, cara. Não. Hoje, Hoje. 16. Ele vai lançar hoje Então, 16 mil mas reais, aí que tá, lá é 15 mil reais por causa do quê? Imposto. Sei lá. É O o mais imposto. caro do mundo. Então, Mas- é muito caro. 15 mil reais vai dar mais de 2 mil dólares, mano. Vai dar 2.300, 2.400 dólares. Dá pra me comprar 2 aqui? Você acha, Ricardo, você acha que se o governo facilitasse as coisas, o povo brasileiro no Brasil, ter de tudo, seria bom? Igual outros países como os Estados Unidos, Japão, mas todo mundo adquirir, Ricardo, com facilidade de pagar. Não consegue nem fazer as pessoas ir pra escola, quanto mais comprar as coisas. Não é, O brasileiro não gosta de estudar, não adianta. Não a adianta, gente né? tem que ter entendimento seguinte. Cultura. Educação. Por quê? Se você tiver as coisas e não tiver inteligência e saber como lidar com as situações, o que vai adiantar ter dinheiro? Você vai quebrar. Não é brincadeira, não estou desejando mal não, mas é verdade. Se a gente não tem entendimento das coisas, se a gente não tem base, se a gente não tem planejamento, a gente quebra. O que o brasileiro está o costume de fazer? Fazer festa, gastar dinheiro quando Hoje tem. é festa lá Ele, no meu ele enche a pode carro de aparecer. cerveja. Mas na hora que é para comprar comida, ele compra meio quilo de arroz e quer que dure por mês inteiro. O tipo do pensamento. É ostentação, né, Ricardo? É porque a mente é uma mente supérflua. Não pensa. Tem que pensar, tem que adquirir o quê? Conhecimento para poder agregar. Então, se as pessoas querem ter um iPhone, o que ela vai falar assim? Poxa, eu quero ter um iPhone. É que nem eu vi lá os olhos falando, poxa vida, essa menina tem um iPhone, mas olha a parede da casa dela, não tem reboco. Você vê como é que é o pensamento da pessoa. Ele falou uma verdade, porque Dá pra construir. se você não liga para o seu conforto, mas liga para algo que só te traz bem interior, meu irmão do céu, eu prefiro morar numa casa boa do que ter um aparelho de celular bom. Eu prefiro esse Eles conforto. preferem ter aparência bonita, né, Ricardo? Prefere estar na moda. Mano, Modinha. moda de verdade é viver bem. Dentro Comer de bem, né, casa, Ricardo? comer bem. Vai ver o quilo da carne aí. 30 Pelo reais, amor de 50 Deus, reais. mano, o quilo 1 grama de ouro. A carne virou... Ovo virou mistura agora de verdade, né, mano? Olha, pega pra vocês aí, ó. Brasil não pode se espelhar no Japão e nem nos Estados Unidos. Não faça isso. Não dá, né, Ricardo? Sabe por quê? Em primeiro lugar, o brasileiro paga o brasileiro ficar em casa. É o pensamento de vagabundo. Como? A aposentadoria para quem nunca fez nada. Meu irmão, aqui no Japão não existe isso. Nos Estados Unidos não existe isso. Só aposenta quem trabalhou. Não trabalhou, Quem já não era. trabalhou não tem direito a nada. Já era. O Brasil, ele já tem o costume já de sustentar vadios. Já tem esse costume. Como é que vai tirar isso da população?
É live exclusiva, hein? É exclusiva. Eu converso com a minha mãe, não tem como mudar mais isso do Brasil. Se você mudar agora, as pessoas vão se revoltar. Falar assim, não, eu tenho direito de se aposentar. Você nunca trabalhou loas. Você tem direito a loas. Aqui no Japão não tem isso, não. Não existe isso. Não existe. Só se aposenta quem contribuiu com a nação. Quem não contribuiu não tem direito a nada. Pode perguntar para qualquer brasileiro que está aqui. Só tem direito à aposentadoria quem contribuir com a aposentadoria. E não vai pensando que chega nos últimos 3 anos, você pode aumentar a porcentagem para receber mais. Não existe isso. Isso é sistema fraudulento do Brasil. No Brasil tem isso, aqui não tem. Olha, o meu irmão aqui, ele fala coisas interessantes, né? Meu irmão é inteligente pra caramba, não é porque eu tô pagando pau, não, mas muita coisa que o meu irmão fala aqui é realista, mano. Ele fala as coisas que ele tem a mente aberta, né? Igual meu irmão falou assim, quando a pessoa tem a mente fechada, né, cara? É difícil, mano. É difícil, é difícil. Ó, como a gente já fizemos essa live aqui, ela tá um pouquinho longa e tal, sabe? Eu quero encerrar essa live aqui. O Wilton Sakamoto, salve, parabéns salve, pelo um teu forte filho. abraço aí, Deus abençoe a todos aí da família Sakamoto aí, tamo junto nessa aí, é nóis. E eu quero encerrar essa live com chave de ouro. E a melhor hora para encerrar essa live com a chave de ouro é falar um pouquinho de Deus. É falar um pouquinho da Bíblia. E eu tô com a pessoa certa aqui para falar um pouquinho de Jesus, um pouquinho de Deus, o que Deus tem na nossa vida, sabe? Eu acho que seria muito bom a gente praticamente encerrar essa live aqui, falando de Jesus, falando de Deus, né? Então, eu já deixei aqui até aberto, né? Um estudo que eu queria fazer aqui, e eu queria que o meu irmão me ajudasse nesse estudo aqui hoje. É algo que a gente conversou sobre hoje, né? Sobre hoje. E, cara, eu fiquei muito... Ah, não, a passagem era outra, né? Essa aqui, ó. Não, é sobre... Vamos tentar, né? Oi? Vamos tentar. A gente vai tentar, sabe? Eu acredito que... Ricardo, qual é aquela passagem que você... Isaías, quanto? Você falou lá, por não conhecer as escrituras. Ah, não. É Oséias. Oséias. 4, versículo 6. A gente vai fazer um estudo sobre Oséias aqui. Sabe, a gente não somos professores, né? Mas a gente vai... Eu não fiz curso de teologia, mas eu já li a Bíblia. Então, o pouco que eu sei é baseado no que a Bíblia fala. E tem algumas coisas da Bíblia que... Era Oséias quanto, Carlos? Oséias, capítulo 4. Capítulo 4, Oséias, então, capítulo 4. Algumas coisas da Bíblia não tá explícito. Você precisa buscar com entendimento, né? E tem coisas que você, além de buscar com entendimento, fora a ajuda do Espírito Santo, é claro, né? Tem que buscar ajuda com pastores, porque tem coisas que é difícil de compreender, né? Até mesmo nas palavras mais simples, né? Por isso que a Bíblia nos mostra que ela diz que a gente não vai fazer nada sozinho. Precisa da ajuda de Deus e ajuda daquele que Ele colocou aqui na terra, né? Qualquer tipo de pastor, não, porque nem todos estão aptos para ensinar a palavra de Deus. Se a gente ensina alguma coisa errada, isso pode custar a vida do ser humano. E o que é mais importante, custar a alma dele, né? O espírito, né? Capítulo 4, versículo 6. Versículo 6. Então, hoje a gente vai falar algo aqui que é Bíblia, sabe? A gente vai estar lendo também a mensagem, a passagem, né? E eu acho interessante, né? Porque a gente tivemos uma conversa hoje, eu e meu irmão, uma conversa bacana, uma conversa legal, sabe? E eu fiquei muito feliz, porque a gente aprende com quem sabe e a gente aprende também com a Bíblia, né? É só coisas que a gente vai só absorvendo, e são realmente coisas boas, né? E nessa passagem de hoje, a gente vai falar o seguinte, né? Por que que o povo de Deus ele foi destruído? Por que que o povo de Deus foi destruído? Por que que o povo de Deus ele cansou? Porque ele não queria mais saber de Deus, não queria saber mais de ler e nem procurar. Então, realmente, a gente vai falar sobre isso hoje. E tá aqui eu posso começar no 4, Ricardo? Leia até onde você acha que o estudo vai para você, porque você falou que é para me ajudar, né? É para me ajudar. Então, a gente vai falar sobre Deus acusa os sacerdotes, né?
E realmente, quando a gente começar a ler aqui, a gente vai entender bastante. Vai entender porque muitas das vezes a gente acha que está com toda a razão. E às vezes não estamos com a razão, não. Não sabemos nada. Por isso que a gente tem que basear muito na Bíblia. Porque a gente vai estudar e vamos estudar aprendendo. Porque se você não ler a Bíblia, como é que você vai aprender? Como é que você vai falar as coisas? Como é que Deus vai trabalhar na sua vida? Então, realmente, eu creio que através dessa passagem aqui que a gente vai ler aqui hoje, essa mensagem, vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ajudar muita gente, principalmente lá no meu canal, que as pessoas depois vão assistir, e tem bastante pessoas que gostam quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, quando eu leio da palavra. Muitas coisas aqui eu não sei explicar não, sabe? Mas eu creio que Deus nos dá discernimento para tentar explicar melhor e as pessoas entender. Quando eu vejo aqui nessa passagem, né? A gente vai falar um pouquinho dessa passagem, né? Quando o povo é destruído. Por que o povo é destruído? Eu acredito e eu creio, né? Porque se você tá com Deus, se você tá vivendo a palavra de Deus, se você tá estudando, está meditando, se acontecer algo com você, você vai tentar saber lidar com isso. Vou estar dando aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, eu praticamente peguei o coronavírus. E eu tô sem fé, um exemplo, né? Eu tô sem fé. Eu tô na igreja, eu sou dizimista, eu faço as coisas para Deus, sabe? E realmente eu não vejo a cura no tempo que eu quero, sabe? Então, eu começo a ler as escrituras, não consigo ver, sabe, Deus no meu lar, mas tem um porém nisso, tem um porém. Deus, ele pode não estar trabalhando numa área, mas pode estar trabalhando em outra. Não é, Ricardo? Claro. Ele pode estar trabalhando em outra. Deus, ele é multiforme graça, né? Ele não trabalha só naquilo que o ser humano está precisando no momento. Ele trabalha em outras situações, contribui em outras situações para que você venha não só ter aquilo que você precisa fisicamente, mas principalmente espiritualmente, né? Então, eu não tinha visto isso, né? Mas os irmãos conversando comigo, pô, Dudu, a gente pode falar assim, sabe? Vamos estar lendo bastante cura, bastante coisas de Deus, e realmente através daquela leitura que a gente faz, a gente pode ser curado, a gente pode estar recebendo a cura. Pode acontecer, parece uma loucura, mas a fé, ela faz acontecer essas coisas. Então, realmente, eu aprendi nesse tempo que eu peguei coronavírus. Pô, se Deus não me curou em tal área, mas ele abriu meus olhos. Ele abriu meus olhos, eu vi irmãos me ajudar, sabe? Eu senti, sabe, a presença do Senhor, e isso me fortaleceu. Por mais que eu estive estudando, estive fazendo leitura, eu só aprendi. Eu aprendi e eu ganhei com isso. Eu não perdi com isso. Eu não posso falar que Deus não esteve no meu lar. Eu não posso falar, pô, eu conheço a Escritura. Então, realmente, eu por conhecer ela, eu vejo que Deus, ele esteve aqui no meu lar. Ele fez as coisas acontecer. Se eu falar que ele não teve, eu seria mal ingrato. Primeiramente, igual meu irmão falou, Dudu, você tá vivo. De quantas pessoas que passou, não conseguiu chegar até onde eu tô aqui agora? Vivo. Milhares. Milhões? Milhões. Se for englobar o mundo todo, é milhões. Milhões morreram e milhões ficaram. Eu, praticamente, eu sou um desses que ficaram. Então, eu tenho que agradecer a Deus. Pô, eu tô vivo, eu nasci de novo, né, cara? Praticamente, né? Eu tenho que você fica falando com você na rua. Eu falo mesmo na live, eu nasci de novo. É complicado você ficar preso. É complicado, mano. Não foi o ser humano que roubou a tua liberdade, foi uma doença. E eu fiquei 23 dias dentro de casa, cara, quando eu saí na rua, eu posso falar, meu Deus do céu, tô livre. Primeira vez que eu cheguei no Japão, parece. Mas não é que você ficou preso porque você ficou obrigado. Não. Porque sua consciência está no transmitir tudo. Sim, todos esses dias eu me senti preso e eu ganhei praticamente a liberdade. Eu ganhei a liberdade e eu posso falar, Deus esteve no meu lar. Realmente ele esteve aqui e ele fez a diferença, mano. Fez a diferença e graças a Deus eu tô bem. Eu e minha família estamos bem. Então a gente vai fazer uma leitura aqui bem básica mesmo, né? E Deus acusa o sacerdote. Vamos ler primeiro lá na frente, que é melhor, que é o parágrafo número 1, né? O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas.
o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade em ninguém neste país que quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultérios. Os crimes e os assassinatos aumentam, por isso a terra ficará seca e tudo o que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves, até os peixes. O Senhor Deus diz: não acusem nem repreenda o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes, dia e noite. Vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim. Esqueçam as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como os meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecadores que cometem. Por isso eu vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa do pecado do povo. E por causa disso, querem que o povo peque. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que vou fazer, cair sobre o meu povo. Vou castigá-los, e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Os 10 sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Por isso, comerão dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. O que a gente pode falar sobre essas coisas, Ricardo? O que nós podemos falar? Aqui, nós vemos no livro de Oséias, o que Deus falou pelo profeta, né? Por que essa palavra é direcionada diretamente para o sacerdote? Em outras palavras, porque essa palavra é direcionada para o pastor. Naquela época, não havia isso. Não tinha Bíblia. O que é Bíblia? A palavra Bíblia significa coleção de livros. Simplificaram para que nós pudéssemos entender. Pega ali a coleção de livros. Aí alguém provavelmente falou, pega ali a Bíblia. Nós temos o conhecimento da Bíblia. Em outros países, eu estava falando para o Dudu, que, por exemplo, na China, ela não é conhecida como Bíblia. É conhecida como ali o livro da capa preta. Outro país também, que eu agora lembrei, é a Rússia. É conhecido também como o livro da capa preta. Porque lá tinha época que não podia pregar. Não sei nos dias de hoje. Mas não podia pregar o cristianismo lá. Em lugar nenhum. Por quê? Eu não sei. Simplesmente era por causa do anticristo, né? Mas voltando ao assunto aqui, nós vemos que Deus, ele acusa, ele alerta os sacerdotes, porque a palavra de Deus, naquela época, como era o pergaminho, que era escrito as palavras, era algo muito caro, as pessoas pobres não tinham condições de ter acesso a elas, era obrigação do pastor ou do sacerdote anunciar o que estava escrito. Ele tinha que falar, Deus fala assim, adore a ele. Deus fala assim, não minta para o seu irmão. Deus fala assim, visite os necessitados, as viúvas. Deus fala assim, demonstre compaixão para as pessoas. Deus fala assim, seja justo. Eles tinham que estar recitando essas coisas. E fora recitar isso, que é o mais importante, Deus esperava que os sacerdotes praticassem isso. As pessoas não viam a prática de vida dos sacerdotes. Por isso que elas não tinham interesse. E tem outra coisa. As pessoas, naquela época, esqueciam facilmente de Deus. Por quê? Se está indo tudo bem, esquece.
Hoje em dia também não é diferente. Mas a Bíblia nos mostra que quando ia tudo bem, eles esqueciam. E para os próximos filhos, não era passado as benevolências do Senhor. Não era passado para eles, olha, o nosso Deus fez isso para nós. Se nós hoje somos prósperos filhos, vocês têm que continuar amando o nosso Deus que é vivo. Esses deuses que estão sendo mencionados por aí, eles não são deuses. Deuses dos amorreus, filisteus, dos ageus, nada disso é Deus. O nosso Deus, o Deus de Israel e vivo, esse é o Deus eficaz. Então essas coisas não eram passadas com tanta firmeza de pai para filho. E quem é que tinha mais um cargo maior de estar anunciando a palavra de Deus? Sacerdotes. Por isso que o profeta Oséias foi lá falar isso para eles. Vocês, sacerdotes, não querem saber das coisas de Deus. Hoje em dia, os pastores, eles pregam. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que praticar o bem. De certo, isso é mesmo que tem que fazer. Mas a maior referência do cristão dentro da igreja é o pastor. Se ele não faz, os outros vão fazer. Estão metendo pau? Encare da maneira que você quiser. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas o principal dentro da igreja é o pastor. Dentro da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Mas dentro da igreja é o pastor. Se o pastor não faz as coisas da maneira que tem que fazer, entrega o cargo. Não seja pastor. Ah, mas eu só vim para pregar. Se só vem para pregar, então você não é pastor. Você é evangelista. Porque você só anuncia. Pastor dá muito trabalho. Cuidar da vida dos outros dá muito trabalho. Se a pessoa não quer ser pastor, dê para outra pessoa que queira. Porque se Deus chamou para ser pastor, ele não chamou pela metade, não. Aqui, Deus não chamou esses sacerdotes para ser a metade. Se esses sacerdotes eram sacerdotes levantados por humanos, eles rapidamente iam se perder pelo caminho. Mas existem aqueles sacerdotes que são ensinados a fazer as coisas da maneira correta, certinha, e eles geram frutos. E Deus o reconhece. Porque se é ensinado para fazer uma coisa boa, e ele faz, há reconhecimento de Deus nisso daí. Então, não se preocupe se foi o homem que levantou. Se preocupe se você está fazendo certo o que Deus te chamou para fazer, mesmo que tenha sido um homem que tenha te levantado. Porque a gente não nasceu aprendendo. Se Deus também te chama para ser um pastor, um evangelista, um mestre, por acaso ele coloca o conteúdo dentro da sua cabeça? Não. Ele manda para você ler, meditar, estudar, procurar como lidar com as pessoas, cuidar das suas ovelhas. Se tem 50 ovelhas, não consegue cuidar, imagine que eu tiver 5.000. Aí você não vai cuidar mesmo. Tem que aprender a cuidar com pouco. A Bíblia fala, seja fiel no pouco. Seja fiel nas poucas pessoas que eu já te coloquei nas tuas mãos. Porque dá um só ser humano dentro de casa já dá trabalho. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente tem as nossas diferenças. Já dá trabalho, já é difícil, custa caro. Agora imagine 50, 10, 20, 30, 40, 50. 50 seres humanos que o pastor tem que lidar. A gente tem que entender o pastor? Temos que entender assim. Mas o pastor, em primeiro lugar, ele tem que entender as ovelhas. Se ele não quer entender as ovelhas, manda as ovelhas embora. Se o pastor não quer fazer parte do problema das ovelhas, fala para as ovelhas, eu não quero mais você aqui. Libera ela, vai procurar uma igreja que te dê amparo e te dê carinho. Eu não consigo te dar. O meu trabalho consome demais de mim. Então, se o seu trabalho consome muito, é sinal que você não pode ser pastor. Aí você vai falar assim para mim, eu tenho que trabalhar para pagar as minhas contas. Deus sabe que você tem que trabalhar. Por conta de existir muitos pastores fraudulentos que ficam explorando a fé das pessoas, roubando todo o dinheiro dela, todo mundo acha que todo pastor é safado. E quando a Bíblia menciona que o pastor é digno do seu soldo, aí a gente fala assim, um pastor merecia o salário. Mas existem aquelas pessoas que foram envenenadas por aquele bando de canalha que rouba o dinheiro das pessoas através da fé. O pastor que faz as coisas direito, ele não pode viver honestamente da obra, por causa desse bando de verme. Mas a Bíblia fala que chegará o dia que Deus pegará esses pastores
que são lobos vestidos de ovelhas, e jogará eles no lago de fogo e enxofre junto com a besta. Aí, bacana, né? Pelo menos a gente sabe que Deus vai fazer isso com o pastor safado. Aí aquele pastor que é um pastor honesto, e poderia muito bem viver da obra por conscientização dos irmãos, não consegue fazer isso. Porque os irmãos, as ovelhas estão doentes. Elas não vão aceitar isso. Vai achar que todo pastor é safado, todo pastor que desvia o dinheiro. Tem pastor que não desvia o dinheiro. Tem pastor que não é safado. Mas tem pastor que falha em algumas áreas. E isso também acaba minando a ovelha. Estou falando mal contra o pastor? Eu não estou falando mal contra o pastor. Eu não sou pastor. Mas eu sei as dificuldades. Mas se você não está apto para assumir isso ainda, tem que se preparar. Se preparar custa caro, é um investimento alto, que no futuro vai ser agregado à sua vida. Mas no presente momento, se não tem condições, fica difícil. Todos os pastores são iguais? Claro que não, não são. Cada um deles é imagem e semelhança de Deus. Somos únicos, pessoais. Não existe réplica. Existem parecidos, mas não são iguais. Então, que nem minha impressão digital do meu dedo é diferente do meu irmão. A minha íris dos meus olhos pode ter a mesma cor do meu irmão, mas é diferente da dele. Então, você vê o tamanho das coisas que Deus tem. Os nossos dentes não são iguais. Então, quando morre alguém, você já reparou que se não tem pele, por onde é que eles encontram se é uma pessoa que eles estão procurando? Pela arcádia dentária. Ah, é, cara? Ô, sabia disso? Não. Aí, tá vendo? Não sabia disso. O Francimar foi achado assim, o homem. Então, tem coisas que... quando é enterrado, o que sobra? O crânio inteiro. O que está lá? Os dentão. Então, existem várias maneiras para identificar uma pessoa. Impressões digitais, a íris dos olhos, a arcádia dentária, DNA. DNA, nossa, é em tudo quanto é lugar do corpo, cabelo, cara unha. inteligente? Não, isso não é uma coisa que não é coisa simples. É coisa simples. Mas é que nem o Dudu falou. Ele não sabia. Por quê? Tem coisas que a gente não se importa muito em saber naquele determinado momento. Ele só quer saber de futebol, na verdade. Sempre foi assim. Pode ser que naquela época, na época da puberdade, não queria saber de nada. Só de adrenalina e correr atrás de São Paulo. Ele ficou na quinta série. Normal. Cada um sabe o que quer. Mozão, Mas mozão. voltando ao assunto do sacerdote. Sacerdote, que a Bíblia está nos mostrando aqui em Oséias, tem que se preocupar com a alma da pessoa, com o espírito, com o corpo. Se não quer se preocupar, é porque não serve para ser pastor. Não serve para ser sacerdote. Não serve para ser diácono. Não serve para ser presbítero. Não serve para ser cooperador. Se a pessoa não tiver aquele engate na cabeça, eu tenho que me preocupar com almas. Talvez esses talentos não sejam só aquilo que a gente pensa, dinheiro, não. Pessoas. Pessoas. Que nem fala lá no livro do Pentateuco, quando foi o sogro de Moisés. Falou para ele assim, não é certo que você cuide de toda essa multidão, mais de 2 milhões. Ninguém sabe exatamente quanto que é de filhos de hebreus que saíram da terra do Egito. Uns falam que foi 3,5 milhões, outros falam que foi 2, outros falam que foi 4. Quantas pessoas foram? Eu não faço ideia, mas foram milhões. Milhares e milhares e milhões que saíram de lá. E Moisés julgava todo esse povo. Aí, Jetro, lembrei do nome do, graças a Deus, Jetro, o sogro de Moisés. Porque ele é casado com Ziporá, né? Ele falou assim, não faça isso, porque é pesado para você. Nomeie outros, ponha acima de 500, 50, 100, 50 como cabeças. Por quê? Se você é apto só para tomar conta de 50, não fique triste porque é 50. São 50 almas. A Bíblia fala assim, quanto que vale uma alma? Não tem como comparar, vale mais que o mundo todo. Uma alma, imagine 50. Uma só. Uma só vale mais que o mundo todo. Você tem uma ideia, sabe quanto que vale a sua alma? A vida do Senhor Jesus Cristo. Não tem preço. Uma alma só. Imagine 50, mano. Porque 50 pessoas diferentes.
Ah, você é um pastor de 50 pessoas. Não, você é um pastor de 50 filhos de Deus, que não tem preço. O único preço que dá para se comparar, porque a vida deles vale a vida do Senhor Jesus. Mas se não está pronto, pô, admita, fala, poxa, não estou pronto não. Eu não estou conseguindo, preciso de ajuda. Mas tem coisa que é você que tem que fazer. Tem coisa que é eu que tenho que fazer. E se não fizer, vai ser cobrado. Vai ser cobrado da vida da gente. Então aqui, Deus está cobrando deles. O povo está sendo destruído, pastor, sacerdote, presbítero, evangelista. É porque vocês não querem fazer as coisas direito. Ah, mas eu estou pregando. Não é só pregar. É viver. Viver a palavra custa caro, dá trabalho, dói, chora derramado lágrimas, mas a alegria vem no tempo de Deus, não é na sua. Porque se Deus falar que você não vai se alegrar, mano, ele vai permitir que a doença chegue e você vai só chorar, só chorar, só chorar, só chorar. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Na nossa vida aqui só tem tristeza? Mano, se tiver só tristeza, é difícil viver. É complicado viver. A gente precisa ter o equilíbrio de se Deus permite que a tristeza chegue, Ele também vai dar alegria. Vai ser um equilíbrio. Uma hora você vai estar feliz. Uma vez o Dudu falou assim, né? Na igreja, faz tempo. Lá, parece um crente gangorra. Uma hora está lá em cima, outra está lá embaixo. Mas é verdade. Uma hora a gente está triste, outra hora a gente está feliz. 2 dias a gente está triste, 3 dias feliz. A gente alterna muito nessa sensibilidade emocional. Para isso que precisa ter um bom líder espiritual. Pra não só estar aconselhando, mas para que as pessoas vejam que o líder também dá bom exemplo. O reino de Deus não é fundado só em palavras, mas também em virtudes. Se na minha casa eu não tiver uma boa estrutura, a minha casa não vai ser boa. Não adianta só ter as palavras, eu preciso viver as palavras. Não adianta falar, as pessoas falam assim, você só pensa em serviço. Hoje o homem ele é martelado, falando que ele só presta para trabalhar. Meu Deus do céu, se o homem só presta para trabalhar, ele devia virar um vagabundo. Aí eu queria ver a situação ficar mais difícil. Não estou dando respaldo para que você só trabalhe, não é isso. Mas a maior parte do sustento, 80% do sustento vem da mão dos homens. É o homem que se mata de trabalhar, é o homem que faz anguiô, é isso daqui. Eu não estou falando que a mulher não faça, pelo contrário. Eu sei que trabalho de casa é uma droga. É ruim, é pesado, é cansativo. E nunca acaba, porque no dia seguinte suja tudo de novo. Você tem que fazer comida, você tem que limpar, você tem que estar o tempo todo. E você acha que é porque os filhos estão pequenininhos? Errado. Porque depois que cresce, o pai e a mãe sempre vai pensar, filho sempre é filho, independente da idade. Nunca vai ser menos. É sempre filho. Filhinho, filhão, não importa. Vai ser sempre chamado de filho. Até morrer. Então, serviço de casa custa caro fazer. Dá trabalho. Precisa ter reconhecimento. Não precisa ter reconhecimento. Precisa ter ajuda. Não adianta eu reconhecer. Meu amor, você faz a comida bem e eu sentado aqui cruzando o braço e a louça suja. Meu irmão, isso é coisa de gente safada. É sério. Mulher não precisa de que reconhecimento, você precisa ajudar ela. Porque não é sozinho que ela faz. Nos dias de hoje não tem mais essa de o marido faz sozinho, a mulher faz sozinho. Não existe. Se minha mulher não ajudar, mesmo com o pouco que ela ganha no serviço, eu vou passar dificuldade. Ela não ganha nem um quarto do que você ganha. Não interessa, ela ganha igual a mim, porque trabalha igual a mim. Nós dois ganhamos junto, o que nós ganhamos juntos é para pagar as nossas contas. Não tem essa que eu ganho mais, eu ganho menos. Eu ganho mais, mas sem a ajuda dela, o meu mais não vai dar. Vai faltar. Então não tem como eu falar que o serviço dela é pouco. Não é, não. É um serviço que contribui para as nossas contas. Ainda ela chega em casa, tem que cozinhar ainda. Tem que limpar, eu tenho que ajudar. Se você não quer ajudar, nem casa, mano. Continua solteiro. Jogando lixo no meio da casa. Se você tem uma vida organizada, e se você acha que você vai casar com uma pessoa e ela vai tirar a sua organização, poxa, nem casa, mano. Mas também não viva também em fornicação.
Porque se você é cristão mesmo, você não vai querer. Agora, se você não é, problema teu. Não tem problema nenhum. Para Deus você vai ter problema. Mas se for para o ser humano, não vai ter problema. Agora, se você quer agradar a Deus mesmo, não viva em comunicação. Viva em casamento. Mas Paulo também é bem específico e direto numa coisa que ele fala. Eu gostaria de livrar vocês de problemas. Mas os tais querem casar, porque não conseguem se conter. Case-se. Cada um tem a sua esposa. Mas saiba, como Jesus falou, vai ter aflição. Então, voltando ao assunto aqui do sacerdote, que é relacionado. Casado é um sacerdote. Cristão é o sacerdote doméstico da sua casa. Sacerdote da igreja é da igreja. Isso não diminui responsabilidade de ninguém. Cada um tem o seu grau de responsabilidade. Jesus Cristo, pastor e você na sua casa. Agora, se tiver faltando alguma coisa aqui, não existe conexão de Deus com o pastor e para você. O véu não foi rasgado, você tem acesso direto e conexão com Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, tem coisas, que nem eu falei no começo, você precisa buscar orientação no pastor. Mas é difícil você buscar orientação no pastor se você vê o pastor fazendo coisa errada, né? Como é que você vai pedir para ele força? Ô, pastor, me ajuda nisso daqui, mas o pastor não faz. Você não vai querer. Ah, mas você tem que ter fé e não olhar para o homem. Mas eu não sou cego. Os meus olhos é o principal canal para poder aprender do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Mas antes que ela venha pelo ouvir, ela vem pelo meu ver. E se eu vejo errado, eu não vou querer fazer. Aí fica difícil. Então aqui está sendo uma orientação para como os sacerdotes ou líderes espirituais têm que ser para com a sua igreja, para as suas ovelhas. Se eles forem destruídos porque ele não quis fazer algo, Deus vai cobrar dele. Ah, irmãos, mas ele prega, ele fala. Irmãos, não é só pregar. É ligar, saber como é que tá. Liga, não manda porcaria de e-mail. E-mail só traz confusão. Porque você pode interpretar de várias coisas. Bate uma ligação de 1 minuto e meio, 2 minutos. Eu queria saber como é que tá a sua família. Tá tudo bem? Vocês precisam de alguma coisa? Como é que estão as crianças? Ah, eu gostaria de ir aí, mas eu não quero ir aí por causa que eu posso pegar o coronavírus e levar para outras pessoas. É medo? Pode ser medo. E se não for medo? Mas pelo menos você está preservando a vida de outras pessoas que têm a imunidade mais baixa. Nem todo mundo vai pegar o coronavírus. Outros pegarão e não manifestarão. Outros vão pegar e vão ficar doentes, como é o caso do Dudu. Outros vão pegar e vão parar no hospital. Outros vão pegar e vão morrer. Mas não custa nada ligar. Liga. Ah, eu não tenho tempo. Para de falar que não tem tempo. Deixa de ser mentiroso. Você tem tempo sim. 24 horas num dia. Para começo de conversa. O dia nem 24 horas tem. Sabe quantas horas tem um dia, Dudu? 24 horas e alguns minutos. Ninguém dorme no horário. Sabe por quê? Tem um ano bissexto. Já ouviu falar? Não. Ah, você não conhece o dia 29 de fevereiro? Ele não sabe. Ele Bissexto? não estudou. Eu não estudei nada, filho. A cada 6 anos tem um dia a mais em fevereiro. É chamado ano bissexto. Então, por que tem esse ano bissexto? Para corrigir esses a mais que tem 24 horas de um dia. Porque o dia não é 24 horas. É 24 horas e alguns minutos. Aí ajunta todos esses minutos e faz o dia 29 de fevereiro. Que legal, eu não sabia. Então, se alguém vier com esse papo, amanhã vai ter o dia 30, mas isso é mentira. 30 de fevereiro não existe, não. Então, liga. Demonstre empatia. Demonstre compaixão. Ah, dá trabalho. Pô, não dá trabalho, não. Dá só uma ligadinha. Não precisa ligar para todos os irmãos num dia só, não. Quando a igreja é grande, Cotai, né, cara? não dá, eu entendo. Mas é quando a igreja é pequena. E você conhece o nome de todo mundo. Dá uma ligadinha. Tem 7 dias na semana. Não dá para dar uma ligadinha. A cada família? Perguntando, ó, como é que tá sua esposa? Tá tudo bem? Procura se cuidar aí, que a gente vai estar fazendo a nossa parte aqui para dar tudo certo, tá bom? Qualquer coisa, bate o fio, manda uma mensagem de áudio, faz alguma coisa. Mas a gente vai estar aqui.
Não dá para me ligar para vocês, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer assado. A gente tem que entender esse lado. Mas dizer que não tem tempo, se Deus não fosse levantar um pastor que não tem tempo, nem levantaria ninguém. Não dá para falar isso. Temos tempo sim. O que a gente precisa é se organizar. Em outras palavras, tomar jeito. Não gostou? Tomar vergonha na cara. Vergonha é bom, faz bem. Entendeu? Deus abençoe os pastores. Que dê entendimento para eles. Que eles se arrependam se não estiver conseguindo fazer isso. Porque as ovelhas carecem. Elas carecem do quê? De ajuda. E ajuda, muitas das vezes, não é só de palavra de Deus, não. É demonstrações de palavra de Deus vivendo na vida. E as pessoas veem assim, caramba, mano, eu conheci um pastor que não só prega, mas vive. Tem coisa que tem que orar por eles, mas se eles não estiverem fazendo, irmão, eu te digo para você, com todo respeito, se você está numa igreja que o pastor prega, mas não vive, procure uma igreja que pregue e viva. Que tem o mínimo de defeito possível. Deve ter. Deve ter, porque Deus capacita. Ah, mas todas as igrejas têm problema. Todas têm. Mas tem igrejas que não têm esses problemas tão visíveis. Entendeu? Tente entender isso. Todos nós vamos ter falhas. Mas procure não mostrar suas falhas na hora errada. Não mostre suas falhas. Mostre para Deus. Fala, Deus, estou falhando aqui. Ajuda a consertar, por favor. Hoje eu consegui me manter, mas ainda não estou conseguindo. Deus vai dar uma maneira, vai dar uma vitória. Ele vai te fortalecer, ele vai te estruturar, ele vai te erguer. Ele vai dar um jeito de fazer com que você consiga aprender para poder lidar com a situação. Não é fácil? Claro que não é fácil, não. Se fosse fácil, Jesus Cristo não viria à Terra e não morreria por cada um de nós. Já dá para encerrar, cara? Para mim, sim. Então a gente fizemos um breve estudo aí. Não é muita coisa, mas eu acredito que as poucas palavras que o meu irmão disse aqui, tudo faz sentido. Eu creio que cada palavra vem ajudar a gente, né? A gente aprender. E a gente aprende, né? Eu creio que todo mundo que lê a Bíblia e faz o que Deus quer, sempre vai fazer o melhor. Nunca vai fazer o pior. Tem Então, que tentar, mano. Ninguém vai ser salvo pelo que fez. Se você analisar mesmo na Bíblia, a Bíblia fala que Gálatas. Vamos ver como a Bíblia fala. Frutos do Espírito. essa passagem a gente gosta, né, irmão? Fruto do Espírito, né, irmão? Frutos do Espírito, capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paciência, a paz, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem leis. As pessoas que pertencem a Cristo crucificarão a natureza humana delas, junto com todas as passões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Você acha que você vai conseguir fazer todas essas coisas? Alguma coisa nelas você vai falhar. E isso não quer dizer que você não deva tentar. Você tem que tentar o tempo todo. Entendeu? Perfeito. É só se Jesus Cristo te fizer perfeito. Mas caso contrário, ele vai te ajudar o tempo todo a poder fazer todas essas coisas. Ah, Ricardo, eu não gosto de ser hospitaleiro. Meu irmão, se você não gosta de ser hospitaleiro, hospitaleiro é colocar uma pessoa dentro da sua casa que você não conhece. Não ajudar. Aparece alguém batendo aqui na tua porta, é um bandido. Não vou colocar, não. Vai em paz. E o cara precisa de ficar em algum lugar. E aí?
mó frio lá. 0 grau lá fora. Se você mandar o cara lá pra fora, ele pode morrer de frio. Você não sabe se o cara é um bandido, mas também você não sabe se é um anjo. Muita gente dá testemunho e falou assim, hospedaram anjos em sua casa e não sabiam. Se você não gosta de ser hospitaleiro, eu não vou ser hospitaleiro, não vou colocar ninguém na minha casa, não. Eu amo o ser humano. Você ama o caramba que você ama. Mas eu não sei quem que é bandido. Eu também não sei. Mas se alguém bater na minha casa, eu vou assim, eu já tenho esse costume, eu tenho a facilidade de colocar gente na minha casa. É porque Deus ajuda. Mas se for um bandido, pelo menos se eu morrer fazendo a vontade de Deus, eu sei que eu vou pro céu. Se matar a minha família com um bandido lá de casa, eu sei que elas vão pro céu, porque a gente não omitiu de fazer algo. Então, nós, seres humanos, vamos ser salvos com a graça de Cristo, fazendo toda a boa obra. Por exemplo, a Miriam vai estar fazendo a comida. O Dudu vai estar limpando o banheiro. 2 coisas diferentes. Um outro vai estar cuidando das crianças. Outra coisa diferente. Então, você vai estar fazendo alguma coisa nessa hora, quando Jesus Cristo voltar ou quando você morrer. Sentir um mal súbito. Alguma coisa que você estiver fazendo nessa hora vai estar perfeita. É aí que Deus vem. Agora, se for esperar eu reunir todas essas qualidades aqui, meu Deus do céu, cara. Eu tenho certeza que não vou ser salvo. Eu tenho certeza absoluta. Isso dá aquela Mateus 25, né, que fala, né? Quando tive fome, não fosse me dar de comer, quando estava preso, não me visitaste. É essa passagem. Então né? a gente, nós temos que tentar fazer tudo que Deus pede. Falar a verdade, trabalhar direitinho. Não importa se é o homem que está recebendo, a gente sabe que a gente está fazendo em primeiro lugar para Deus. Quando a gente vai limpar alguma coisa, quando a gente vai cozinhar, quando a gente vai brincar com os filhos, com tudo, com tudo. Tentar fazer o melhor possível. E quando você não quer fazer uma coisa que você não aceita, pode esquecer, você não vai para o céu. Tô jogando praga não, tô falando que você não vai para o céu, porque uma coisa você está omitindo. Mas a gente não vive pela lei. Você tem razão, a gente não vive pela lei. Mas as coisas da lei, Jesus Cristo não omitiu nenhuma. Ele falou que tem que adorar a Deus. Ele falou que tem que amar o próximo como a ti mesmo. Ele falou que não tem que adulterar, olhar para a mulher do seu irmão. Ele falou que você tem que ajudar o necessitado. As coisas da velha lei. Continua lá, Jesus Cristo faz. Orar um pelo outro, isso é lei. As coisas dos 10 mandamentos foi abolido? Claro que não. Deus mandou fazer todas aquelas coisas ainda. Só que a diferença é com a ajuda de Cristo. Sabe quem foi que pregou isso daí? O Dudu não lembra, porque ele não foi, mas a Miriam foi comigo. Lembra, Miriam, quando eu fui buscar o Vitz lá em Shimaniquém? Aí estava pregando, era o presbítero Daniel. Era isso? Ou era o cooperador Daniel? Cooperador. Ele pregou assim, falou sobre os 10 mandamentos. Ele falou assim, eu não preciso obedecer os 10 mandamentos? Porque é da lei antiga que Cristo aboliu. Eu vou mostrar para vocês que precisamos sim. E ele falou assim, Deus falou que é para adorar a Deus. Amará a Deus sobre todas as coisas. Mas no Novo Testamento também fala isso. Então Jesus Cristo não omitiu. Deus fala que temos que amar o próximo como a ti mesmo. Aí os evangelhos e as cartas são recheadas de amor fraternal um para com os outros. Por acaso Deus mandou omitir isso? Não. Ele falou que não era para olhar para a mulher do seu irmão. O adultério é condenado nas cartas e através da boca de Jesus. Então a gente vê que os 10 mandamentos Jesus Cristo manteve no novo. Então não foi tirado. Ele aboliu a lei do olho por olho, dente por dente, morte por morte. As outras coisas que são boas se manteve. E não só se manteve, se tornou mais rigorosas. Porque ele falou assim, nem adianta, você só olhou, mas eu digo para você já pegou no teu coração. Pegou. Não foi nem com os teus olhos, já foi no coração. Se você desejou no seu íntimo, já era. O negócio ficou mais estreito. Nem precisou arrancar a roupa, né, cara? Nem precisou. Então você vê que os 10 mandamentos, eu estou dando um exemplo. Que você tem que fazer todas as coisas, tem que lutar para fazer. Ricardo, eu não vou conseguir fazer. Não importa se você não vai conseguir fazer. Não é para mim. É para Deus, mano. Para Deus. Para o Espírito Santo, para Jesus. É para eles, não é para nós. Os homens vão ver
Por que vão ver? Porque vai servir de testemunho e testificação que você acredita em Cristo. Agora, se você não se preocupa em dar bom testemunho para os outros, então você não merece viver, não. E eu Vai queimar! E não sou eu que estou dizendo. É Deus que vai ceifar. Deus vai ceifar a minha vida se eu ver que eu não estou fazendo certo. Eu não estou jogando praga contra vocês. Não é isso. Mas se Deus vê que você não está fazendo, Ele vê que você não valoriza o sangue de Cristo, se Ele vê que eu não valorizo o sangue de Cristo, sabe o que vai acontecer? É aquilo que é o pior versículo que tem na Bíblia para o crente, que fala lá daquele homem que venceu os filisteus. Meu Deus do céu, como é que era o nome? Sansão. E não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha se apartado dele. Esse é o pior versículo que pode haver na sua vida. Você não saber que o Espírito Santo se apartou de você. E aquilo lá, qualquer pecado contra Deus e contra Jesus será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, você saiba, tenha isso em mente. Pense, eu não posso pecar contra o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence dos pecados. Amém? Eu não venho falar nada contra você, eu não venho falar nada contra o meu irmão, nem contra a Miriam, não é isso daí não. É falar uma coisa de alerta, tomem cuidado, porque a vida de Cristo está próxima, as coisas só estão se intensificando cada vez mais. E não é o fim, é o princípio das dores, é o começo. Se você acha que está difícil, é só desobedecer a Deus, e aí quando a igreja for arrebatada aos céus e ficar só você vai falar assim, faz uma live para nós ver. Meu Deus do céu, o negócio tá treta agora. Agora tá difícil. Tá quente, né, cara? Tá queimando. Tem aquela passagem, Lô. Você falou que Não espere acontecer isso. tá lá no caldeirão, lá queimando. Tô com sede e não tenho um pinguinho de água pra beber, né, amor? É o rico. Eu tô Olha com sede. Fala para Lázaro ter comigo e molhar a ponta do dedo dele e refrescar minha língua. Tá quente aqui. Não, Tô com nem sede. que... Aí o que Abraão fala? Nem que eu ressuscite morto. Teus irmãos não vão acreditar, tua família. Então, tomem cuidado, que o negócio ele é sério, não é brincadeira não. Ah, esses crentes são fanáticos. O cara tem que ser fanático e fazer coisa certa. Tem que fazer as coisas direitinho, se esforçar para tentar fazer direitinho. Se você não acredita em Deus, beleza, não tem problema. Você não é obrigado a acreditar em Deus. Mas respeite quem acredite e respeitem quem faz as coisas direitinho. Para poder edificando o nome de Cristo. O nome de Cristo é edificado através dos nossos atos. O nome dele já é grande por natureza. A Bíblia fala que eu colocarei o nome sobre todo nome. Jesus, Filho de Deus. Mas cada vez que eu acerto e faço as coisas direito, o nome dele resplandece cada vez mais. Ah, lá vai o cristão. Lá vai o crente. Lá vai o cristão. É o cristão que faz as coisas erradas. Não, é aquele cristão que faz as coisas certas. Não é meu nome. Não, o Ricardo não. É cristão. Ah, que cristão safado. É que cristão isso. É que cristão mentiroso. É Cristo é mentiroso. Cristo é adulto. É todas essas coisas. Quando eu faço as coisas de errado. Entendeu? Então, se posicione. Tente fazer. Lute para fazer. Se você não conseguiu fazer hoje, amanhã vai ser diferente. Eu vou conseguir. Eu vou tentar fazer. E em nome de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou conseguir fazer as coisas. Deus te abençoe. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a todos aí. Ótimo domingo. Hoje o Ricardo falou mais do que eu, hein? Vocês veem que não é só eu que falo, né? Muita gente acha que eu falo muito, convidou, né? Mas eu convidei o Ricardo hoje para ele... A gente que assistiu essa live, aqueles que assistiram, o começo foi uma coisa, o meio foi outra coisa, o final foi outra. Então, realmente, que hoje a gente fala... diversificando a conversa. Foi. Hoje falamos de tudo, né? E realmente, tudo um pouco de cada, né? Mas no final ele foi o mais interessante, né? Porque é palavra de Deus, né, cara? Palavra de Deus. É bom a gente obter um pouquinho de cada coisa, porque a gente precisamos. Uma vida sem Cristo, uma vida sem Deus, como é que seria? Se vocês começarem a analisar, e muitos acham que é brincadeira, né, mano? Acham que não é verdade, que Deus existe. Tem gente que não acredita, não. Da mesma forma que existe o inferno, existe o paraíso. Eu penso assim, né? Então a gente tem que tomar conta e tomar juízo. E o tempo de Deus cada vez, né, Ricardo? Mais próximo, né, Ricardo? Cada vez vem mostrando o final dos tempos aí. E a gente temos que tomar cuidado. E a gente temos que... Eu diria assim que não é nem os finais dos tempos, é o início do final do tempo. O início do final do tempo. Eu falei, Miriam, a paz do Senhor.
Você chegou no final, que a gente já estamos encerrando essa live. Mas dá pra assistir. Mas depois você assiste aí. Hoje a gente falamos aqui muita coisa bacana. Hoje eu aprendi com o meu irmão Ricardo. Realmente eu convidei ele falou mais que... O dono da verdade não. Não sei tudo. E se eu soubesse tudo, eu não estaria trabalhando para ninguém. Então, se eu não sei tudo e a gente tem que trabalhar para os outros, é sinal que eu não sei nada, né? Mas isso não impede que a gente venha dividir o pouco conhecimento que eu tenho, tá bom? Deus te abençoe e faça como Jesus Cristo falou, acautelai-vos, porque é remido os tempos, está chegando o final dos tempos. E Deus, ele quer, a Bíblia fala que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que ele pudesse salvar todos. Mas como ele não pode obrigar ninguém à salvação, ele espera de coração aberto lá, que vinde a mim, né? Vós filhos que estáis perdidos, né? E ele é o que vai nos dar força para poder vencer todas as dificuldades que a gente tem vencido, porque se a gente está vivo até hoje, então a gente vai conseguir. Por exemplo, amanhã eu vou fazer 44 anos, mano. Verdade, né, Ricardo? 44. Verdade, o aniversário do meu Daqui irmão. um mês o Dudu vai fazer 43. Então, a gente conhece muitas pessoas que, infelizmente, já morreram cedo. E não estão acompanhando a nossa idade. Então, se a gente está vivo até hoje, é porque, graças a Deus, ele nos preservou e, graças a Deus, a gente pôde escolher da forma correta. Tá bom? Deus te abençoe. Então, para todo mundo aí, ótimo domingo. Agora a gente vai encerrar. O momento é TMJ. Estamos juntos nessa. Um forte abraço a todos aí. Falou! É nóis!